Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre informações recentes dadas pela Ucrânia. Nas primeiras horas de hoje, sexta-feira, a Força Aérea Ucraniana disse que foi alvo de um ataque massivo com 72 drones russos durante a noite. Segundo eles, desses 72, 33 teriam sido abatidos, enquanto outros 34 desapareceram dos radares antes de atingir qualquer alvo. Mesmo assim, 5 drones conseguiram atingir prédios na região de Chernihiv, ferindo uma pessoa. Já em Kiev, gente, um drone abatido caiu sobre o edifício, mas parece que não houve vítimas. Imagens capturadas pela imprensa mostraram explosões e um incêndio ao longe durante o ataque noturno de Kiev. Agora, ao amanhecer, o estrago ficou bem evidente. Uma esquina de um edifício de apartamentos foi carbonizada, com janelas estilhaçadas e carros danificados estacionados ao redor. Enquanto isso, hoje, sexta-feira, a Rússia acusou a Ucrânia de atacar com mísseis um supermercado na cidade de Donetsk. As informações sobre vítimas são meio divergentes. Autoridades locais disseram que 4 pessoas ficaram feridas. Já a agência de notícias RIA relatou 2 mortes e 2 feridos. A Rússia afirmou que o ataque foi realizado com mísseis HIMARS, aqueles são fornecidos pelos Estados Unidos, e atingiram o local durante o horário de maior movimento. O impacto foi bem grande. A fachada do supermercado Molop ficou destruída, com vidros estilhaçados e carros queimados nos arredores. Um vídeo capturado pela câmera de um carro nas proximidades acabou registrando o momento da explosão, mostrando chamas intensas subindo ao céu. Denis Pushilin, que é um líder das áreas da região de Donetsk, também falou que um prédio residencial na cidade de Svitrodlask foi atingida por forças ucranianas e acabou resultando, infelizmente, na morte de uma mulher, além de outras pessoas que ficaram feridas. A Ucrânia afirmou ter realizado um ataque preciso a um posto de comando russo em Svitlodarsk, mas não mencionou alvos civis. Como sabemos, os dois lados continuam afirmando que não atacam civis. Bom, gente, mudando de assunto, Trump fez uma sugestão meio pesada para a Europa, na verdade para os países membros da OTAN. Ele sugeriu que eles deveriam gastar 5% de seus PIBs em defesa. É realmente um salto enorme em relação ao objetivo atual, que é de 2%. Nem mesmo os Estados Unidos alcançam esse número. Muitos concordam que os gastos precisam realmente crescer, mas consideram 5% inviável, tanto economicamente quanto politicamente. Um aumento desse tamanho exigiria centenas de bilhões de dólares, algo inalcançável para a maioria dos membros. Ainda assim, uma nova meta deve ser discutida no próximo encontro da OTAN, que acontece em junho. Claro que esse aumento é impulsionado pelo medo de novos ataques russos. A questão é, qual será essa nova meta? Analistas acreditam que a OTAN pode chegar a um acordo em torno de 3% do PIB, embora esse número já seja desafiador para muitos países. Guido Crosetto, ministro da Defesa da Itália, destacou que não acha que 5% é impossível, mas também não será 2%. Atualmente, a Polônia lidera os gastos proporcionais com 4,12% do PIB, seguido pela Estônia, que é 3,43%, e Estados Unidos, 3,38%. Eu acho que Trump talvez use o número 5% como estratégia de negociação. Vocês já perceberam que ele tem esse hábito de jogar alto, né? E no final ele acaba aceitando algo em torno de 3%. Durante a campanha presidencial, ele sugeriu esse valor, o que significa um aumento de 30% nos orçamentos de muitos países. Contudo, gente, mesmo que a Europa mantenha o ritmo de crescimento atual, levaria mais de uma década para atingir os 3%. Isso segundo Fenella McCarthy, do International Institute for Strategic Studies. A pressão por maior autonomia também cresce, né? Muitos governos europeus começam a defender e reduzir a dependência dos Estados Unidos, investindo em capacidade como transporte militar pesado e guerra eletrônica. Camille Graham, ex-diretor de investimentos em defesa da OTAN, afirmou que essas melhorias são importantíssimas, mas muito caras. Além disso, a França e os países bálticos pressionam por empréstimos conjuntos na União Europeia para financiar esses gastos, ideia que encontra resistência na Alemanha. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, eurodeputada, resumiu bem essa tensão. Ela disse: precisamos gastar mais, mas não devemos deixar que Trump nos enlouqueça. Bom, gente, por falar em Trump, vocês lembram daquela promessa dele de acabar com o conflito da Ucrânia em 24 horas? Pois bem, agora ele adiou essa meta para alguns meses. Isso gerou diversas interpretações entre os aliados europeus, que acabam enxergando a mudança como um sinal de que os Estados Unidos não vão abandonar o apoio a Kiev imediatamente. É aquela lógica, cada um acredita no que quer acreditar. Para uns o copo está meio cheio, para outros está meio vazio. Segundo fontes do Financial Times, membros da equipe de transição de Trump têm discutido com oficiais europeus nas últimas semanas e ainda não definiram uma estratégia clara para resolver o conflito.
Mas o que parece certo é que o apoio à Ucrânia vai continuar após a posse do ex-presidente, que está prevista para dia 20 de janeiro. Um oficial europeu destacou que a equipe de Trump está muito focada em projetar uma imagem de força, e isso está levando a uma reavaliação da abordagem americana em relação à Ucrânia. Outro fator importante é que o grupo de transição está atento às comparações com a retirada desastrosa do Afeganistão, que acabou marcando a gestão Biden. Eles querem evitar que algo semelhante aconteça na Ucrânia. Na última semana, Trump comentou que resolver o conflito em 6 meses seria mais realista. Kate Kellogg, nomeado como enviado especial para o conflito, disse em entrevista à Fox News que o objetivo é acabar com a guerra em 100 dias. Ele disse que gostaria de estabelecer uma meta, tanto no plano pessoal quanto no profissional, e encerrar isso em 100 dias. Segundo ele, o essencial é encontrar uma solução que seja sólida, durável e que acabe com o sofrimento causado pela guerra. Ele afirmou que não se trata apenas de estabelecer um prazo, é necessário negociar com Moscou, Kiev e ainda alinhar os interesses dos aliados ocidentais. Agora, o que os europeus têm enfatizado é que o apoio militar dos Estados Unidos é indispensável para que a Ucrânia fortaleça sua posição no campo de batalha. Segundo eles, isso é fundamental para levar Moscou à mesa de negociações em condições mais favoráveis. Autoridades francesas, por exemplo, disseram recentemente que é importantíssimo deter o avanço russo no leste ucraniano, porque enquanto Moscou continuar ganhando território, as negociações se tornam inviáveis. E os italianos, o que acham disso? Bom, Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, também entrou nesse debate. Após se encontrar com Trump em Mar-a-Lago, ela afirmou estar confiante de que os Estados Unidos não abandonarão a Ucrânia. Segundo ela, Trump é habilidoso em equilibrar diplomacia e dissuasão e garantiu que Kiev precisaria de garantias concretas de segurança em qualquer acordo de paz. Meloni destacou que, sem essas garantias, é improvável que um acordo seja cumprido, lembrando que a Rússia já violou tratados no passado. Por outro lado, o presidente Zelensky está pedindo que essas garantias de segurança sejam acompanhadas de um cronograma claro para a entrada da Ucrânia na OTAN. Mas tanto Biden quanto Trump, assim como líderes europeus como Olaf Scholz da Alemanha, não demonstraram muito entusiasmo em apoiar essa ideia. Enquanto isso, Emmanuel Macron sugeriu que tropas europeias poderiam ser enviadas à Ucrânia para garantir que a Rússia não volte a atacar. Meus amigos, mas essa proposta ainda divide bastante as opiniões no continente, né? Do lado russo, Vladimir Putin parece aberto ao diálogo, mas com condições. A prioridade de Moscou, como nós sabemos, é garantir que a Ucrânia nunca entre na OTAN e que a Aliança Militar Ocidental reduza sua presença no leste europeu. Fica claro também que Putin também busca redefinir as regras do sistema internacional, tentando assegurar que o ambiente pós-guerra não represente uma ameaça direta à Rússia. Esse é o discurso que ele tem tentado apresentar desde o início do conflito. Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, alertou que qualquer acordo que resulte em uma derrota de Kiev pode acabar fortalecendo regimes autoritários como os de Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, além do governo do Irã. Ele ainda frisou que os Estados Unidos e seus aliados precisam evitar um cenário que seja visto como uma vitória para esses líderes, pois isso acabaria trazendo ameaças seríssimas à segurança global. Bom, gente, mudando de assunto, dando um pulinho aqui na América, vocês viram, né, que o Nicolás Maduro se declarou presidente pela terceira vez, né? Isso mesmo, em meio a muitas acusações de fraudes e protestos, tanto dentro do país quanto no exterior. Afinal, ele nunca mostrou as tais atas de votação. Ele fez a cerimônia de posse em Caracas, mas os líderes democráticos da região não apareceram. Lula daqui do Brasil e Gustavo Petro da Colômbia boicotaram o evento. Por outro lado, aliados como os presidentes de Cuba e da Nicarágua estavam na primeira fila, e até a China e a Rússia mandaram representantes. Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 65 milhões de dólares pela captura de Maduro e 2 de seus aliados. Eles não reconhecem a presidência dele e acusam o governo de envolvimento com o tráfico de drogas. Outros países, como o Reino Unido, a União Europeia e o Canadá, também estão batendo forte, chamando a eleição de ilegítima e impondo sanções contra aliados do regime. Bom, na posse ele fez um discurso bem longo, foram 90 minutos. Ele disse que está liderando uma revolução democratizante e que é o líder anti-imperialista do povo. Gente, mas até o pessoal da esquerda, como o presidente do Chile, Gabriel Boric, chamou o governo dele de ditadura. Enquanto isso, o Edmundo González, que a oposição diz que foi o verdadeiro vencedor das eleições, continua no exílio. Ele prometeu voltar para assumir a presidência, mas por enquanto nada. Muitos opositores acabaram presos, escondidos ou estão fora do país fugindo da repressão.
Aí teve mais. O opositor Juan Pablo Guanipa disse que o povo venezuelano vai continuar lutando pacificamente para recuperar a soberania do país. Ele disse algo como: a Venezuela vai triunfar, é hora de resistir. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.